Antes de lhe dar a palavra, eu vou pedir a todos que se levantem para uma oração pedindo a presença de Deus no nosso meio e para a dirigir a ela. Querido e amado Pai que estás nos céus, estamos gratos, Senhor, pelo dom da vida e por tantas bênçãos que nos tens concedido ao longo da nossa existência. Amém. Obrigado, Senhor, porque podemos iniciar este santo dia de sábado vindo à Tua presença para ouvir falar sobre algo tão importante para cada um de nós. Amém. Queremos suplicar-te que o Teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes e sensibilizar os nossos corações. E que também o mesmo Espírito, Senhor, possa inspirar a nossa querida irmã Darley Dal, Amém. para que ela seja um instrumento utilizado por Ti, a fim de que as famílias aqui reunidas e aquelas que estão a assistir a este programa possam, nesta noite, sentir a doce presença da Tua companhia. Amém. Suplicamos e agradecemos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. A palavra é sua. Obrigada. Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui com vocês e trago do Brasil, claro, da Novo Tempo e dos que ali fazem aquele trabalho que vocês podem ver daqui, com muito carinho, com muito respeito, e que Deus seja louvado pelo que fazemos lá, pelo que é feito aqui, pela ministração do Espírito de Deus em toda a face da terra, ajuntando o seu povo, ajuntando a sua igreja, abençoando e mantendo a família de Deus, pelo Espírito de Deus, de pé para o breve encontro com Jesus. Que haja o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós em grande medida. Para começar, eu já digo aos que estão aqui, que nos acompanham pela internet também, eu digo que nós só permaneceremos de pé se de fato estivermos muito agarrados em Jesus Cristo. Se estivermos muito, muito ligados a Jesus Cristo. Não há família que se mantenha de pé, não há jovem, não há criança, não há ninguém, não há adultos ou quem quer que seja, com segurança total em si mesma, que possa dizer, estou de pé e me garanto de permanecer em pé até o fim, se não for por Cristo Jesus. A palavra diz que aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa estar seguro, cuidado. Quando nós achamos que estamos muito seguros, nós muitas vezes caímos e temos muita dificuldade em nos levantar, porque inclusive nos frustramos quando dizíamos, eu pensei, eu achei, e não corresponde à realidade. Portanto, todos que estão nesse lugar, todos que vieram aqui, são chamados pelo Espírito de Deus a permanecerem em Jesus Cristo. Família feliz é família que vive aos pés de Jesus. Eu sou casada há 24 anos, faço agora nesse mês de abril, 24 anos, eu tenho uma filha de 21 anos. Eu sei que vocês podem estar pensando que eu casei muito jovem. E de fato, casei muito jovem. Mas essa experiência de família é a experiência mais rica da minha vida, justamente por ter casado muito jovem. Sou filha de uma família de 4 filhos, 4 irmãos. E os meus pais, quando tinham praticamente 23, 24 anos de casados, se divorciaram. E eu, muito menina ainda, sofri muito com aquilo. E os meus irmãos também, mas eles eram mais velhos e tinha uma irmã mais nova que também passamos por muitas dificuldades. Portanto, eu sei o que é uma família quando ela se desfaz, as marcas que ela deixa. Estudei, casei, continuei estudando. Quando eu estava já casada, nasceu a minha primeira filha, nós fomos trabalhar, eu e o meu marido, já na igreja, na obra de comunicação da igreja. Fui trabalhar em rádio e assim trabalhamos durante muito tempo, depois é que veio a televisão. E quando eu comecei na minha carreira profissional como jornalista, como apresentadora de telejornais ou de rádio-jornal, essa era a minha praia, lidar com notícias.
os noticiários, o que acontecia na política, no mundo. Mas o Senhor foi encaminhando a minha vida e me pôs para trabalhar especialmente com família. Então eu saio da minha formação inicial, sendo que antes disso eu já havia me formado em pedagogia, e então eu agora saio dessa outra formação e vou trabalhar especialmente com o tema de família, psicologia, relacionamento, e portanto eu começo a me preparar. Mas nunca esquecendo que quando Deus me pôs para trabalhar com o tema de família, Ele estava sempre nos bastidores me lembrando das minhas origens, do que eu aprendi e do que eu deva levar a quem queira ouvir a respeito do que o meu Deus me ensinou quando o tema é família. Um dia eu conheci a palavra de Deus e eu cheguei para minha mãe e ela sabia que eu estava estudando a palavra de Deus. E quem me ensinou sobre a palavra de Deus, sobre a fé adventista, foi um grupo de alguns jovens, especialmente um casal. Eles me deram estudos bíblicos e eu me encantei com a palavra de Deus. Eu fiquei extasiada de saber tudo que o Senhor tinha a revelar em sua palavra. E eu, muito jovenzinha, aprendi e bebi aquela palavra e nunca me apartei dela. E nunca hei de me apartar. Mas quando eu cheguei à minha mãe, só um detalhe, quem me deu o estudo bíblico era um casal de namorados, noivos. Eles terminaram aquele noivado e eu casei com aquele moço, tá? Eu casei com ele. Ele fez um apelo para eu aceitar a Jesus, eu aceitei, depois ele fez um apelo para eu casar com ele e eu fiz esse sacrifício. E assim estamos há 24 anos. Mas quando eu cheguei para minha mãe, eu falei assim: mamãe, hoje eu vou me batizar na igreja adventista. E ela disse: você vai para onde? E eu disse: vou me batizar na igreja adventista, serei batizada. E quando eu disse isso, eu já estava me afastando dela. Minha mãe era brava. E eu me afastei dela e já estava longe quando ela disse: volte aqui. Eu não voltei, é claro. E eu segui para a igreja e fui batizada naquele dia, era um sábado à tarde. E a minha mãe ficou muito brava e ela pediu que a minha irmã mais nova, que tinha 8 anos de idade, 8 anos, fosse ao meu encontro, corresse atrás de mim e me trouxesse de volta. Não sei como, mas talvez achou que ela iria me convencer. E ela disse: vai atrás dessa negrinha e traga ela aqui agora. E eu corri. E a minha irmã pequena correu atrás de mim também. E quando ela se aproximou, eu parei lá muito adiante. Eu parei e ela disse assim: vai para a igreja, corre. Voltou para minha mãe e falou assim: Mainha, porque da região onde eu sou, nós chamamos de Mainha, o diminutivo de mamãe. E ela disse: eu não consegui. Ela fugiu. Deixa eu só abrir um parêntese e dizer para vocês uma coisa. Há coisas que nós dizemos não conseguir porque não queremos. Claro que a minha irmã não tinha força para me segurar, mas ela voltou e disse: não consegui. Entende? Só abrindo um parêntese para dizer que há desafios na sua vida que talvez não foram vencidos ainda, porque não fora feito o esforço necessário e no fundo, você não quer. Ah, Darlide, eu não consigo vencer o apetite. Eu não consigo, quando eu vejo um pedaço de torta, de pudim, eu não resisto, eu não consigo. Você não quer. Quando da próxima vez subir na balança e disser, ver o peso que estava, não sei como isso aconteceu. Não foi mágica, foi pudim. Mas aí o fato é que eu tive que voltar para casa naquele dia. E eu voltando para casa, me encontrei com a minha mãe, já separada do meu pai, morando em casa só ela, eu e a minha irmã mais nova. Meus irmãos mais velhos já eram casados. E então eu estava agora voltando para casa. E uma senhora, uma diaconisa, me acompanhou até em casa. E ela conhecia mais ou menos a minha mãe. E quando nós vimos a minha mãe olhando pela janela, nós vimos a minha mãe se aproximar, eu disse: a mamãe está vindo. E a irmã diaconisa, chamada Luzia, ela olhou e disse: filha, você já está em casa, eu estarei orando por você. E fica com Deus. E foi embora. E eu fiquei com a minha mãe. A irmã Luzia conhecia a peça.
E eu esperei a minha mãe abrir a porta. Quando ela abriu a porta, então eu me vi diante de um gigante. Eu parecia minúscula, porque ela estava muito brava, descontrolada. Ela me puxou para dentro e eu tinha cabelos, acho que mais longos do que estão agora. E ela me tomou assim pelos cabelos, ela fazia voltas no meu cabelo e eu não conseguia me soltar. E quando eu estava ainda em pé, ela me batia contra a parede. E quando eu caía, por vezes ela me batia contra a cabeça, contra o chão. A minha mãe estava transtornada, absolutamente transtornada. Pergunto a vocês, supõe-se que a minha mãe estava cheia do Espírito de Deus? Não. Claro que não. Ela estava tomada de emoção negativa, estava tomada de raiva, ela havia sido contrariada e somada a todas as características de mulher forte, de mulher autoritária. Claro que não era o Espírito de Deus que estava dominando a mente da minha mãe. Posso aproveitar e dar um lembrete a vocês? Cuidado para não serem presas. Cuidemos nós para não sermos presas das influências satânicas quando estamos carregados de emoção negativa. Cuidemos. Às vezes uma mãe vai gritar com seu filho, grita com ele, brava. Ellen White diz, lembram dela? Quando ela escreve no Lar Adventista, no Ciência do Bom Viver e noutros, ela repete esse conselho. Ela diz que uma mãe, quando grita exasperadamente com seu filho, possivelmente ela esteja sob a influência de Satanás. E a minha mãe estava tomada de angústia, de raiva, de emoção negativa. Às vezes uma esposa vai ficar muito tomada de emoção negativa com o marido e é possível que Satanás se aproveite dessa fraqueza e use você de maneira que as suas palavras sejam muito duras, os seus gestos sejam muito duros e você diga palavras que nunca diria se não estivesse sob a influência do espírito mau. Portanto, às vezes nós pensamos que isso pode acontecer com alguém que não serve ao Senhor, que não conhece a palavra. Eu me lembro de Pedro, quando uma hora ele diz, Senhor, Tu és o Filho de Deus. Outrora ele diz, não sobes para Jerusalém. E o Senhor disse, arreda Satanás. Numa hora Pedro diz palavras de glória ao Senhor. Na mesma hora, o mesmo Pedro diz palavras que não glorificam a Deus. Portanto, na presença de Jesus, aquele homem sai de um extremo para outro. Amados, amadas, cuidemos, vigiemos nossas palavras, vigiemos nossas emoções. Há quem diga assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Há maridos que confessam assim, mas Darleide, minha mulher quer que eu seja mais amoroso, mas eu não sei. Há mulheres que dizem assim, eu sou assim, eu nasci desse jeito, eu cresci desse jeito, eu aprendi com minha mãe, com meu pai, e eu vou ser assim. E eu achei que era assim, e um dia eu falei para Jesus, Jesus, eu nasci assim, minha mãe era desse jeito, meu pai era daquele outro, Senhor, eu sou assim. Aí Jesus, calmo, sereno e tranquilo, ele diz ao meu ouvido, em alto e bom tom, mas sereno, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ah, mas é que eu não sei, Senhor. Ele repete, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Conhece alguém que diz que nasceu assim? Só pensa, não diz, porque vai que está aqui. Mas tem gente que se fia no fato de ser assim. E sabe, uma vez eu entrevistei um pastor americano que esteve no Brasil e eu fiz o Sem Tabus com ele para falar sobre a homossexualidade que ele viveu quando era muito jovem. E eu disse, pastor, me conta do processo, como foi a sua mudança, o que mudou, como você deixou de ser aquele moço que andava longe dos caminhos do Senhor, que havia abandonado a casa de Deus, foi viver a sua vida, seus prazeres, como foi que você voltou? E ele continuou contando a sua história. Num dado momento eu disse, pastor, aqui no Brasil, nós dizemos que
Não existe ex-homossexual. O que o senhor me diz sobre isso? Porque há um pensamento corrente lá no Brasil de que uma vez homossexual, sempre o será. Pode até tentar. Isso é um pensamento corrente, popular, mas não significa que é a verdade. E aquele homem me trouxe a verdade. Ele disse: Darleide, não existe mesmo ex-homossexual, não existe ex-prostituta, não existe ex-ladrão, não existe ex quando se nasce no reino de Deus. Eu nasci de novo. Yes! Ele não era um ex, ele era um homem novo. Quem nasce no reino de Deus, nasce para a glória de Deus de novo. Ah, mas e o que eu aprendi? E o que me disseram? E os meus traumas? E o que eu fui? E o que eu sou agora? Não, é nova criatura. Eu já vi, você já deve ter visto também, ouvido, pelo menos ouvido falar, de um marido que era nascido meio ogro, sabe? Meio turrão, durão, falava alto, dizia: mulher, o que tem para hoje aí? E a pobrezinha, o de sempre, quietinha, mofinada, pequena. Ele grande, o gigante, e ela pequenininha, humilhada, ofendida. Mulher não sabe de nada, uma mulher sabe de nada, sabe, existe desse. Mas quando conhecem a Jesus, nascem de novo. E sabe como eles passam a tratar a esposa e os filhos? Amada minha. Como diria lá no livro de Cantares, Salomão se referindo à sua mulher: amada minha, pomba minha, imaculada minha. Chamar de pomba já é demais, né? Minha pomba. Não fica bem, não sei. Mas nós hoje, eu e as meninas, a Virgínia e a Sandra, nós conversávamos sobre aprender a falar. E eu estou tentando aqui atender os mais jovens, os casados, os não casados, e apesar de a proposta de hoje fosse falar sobre harmonia conjugal, eu estou tentando, porque eu vejo que há vários perfis, há gente que já passou do casamento, não sei se diz graças a Deus ou pena, não sei, depende de como foi a sua vida. Há os que estão solteiros e dizem assim: estou feliz solteiros. Há outros que dizem: ô pai, passa de mim esse cálice. A gente nunca se decide, né? Tem mulheres que me escrevem e dizem assim: Darleide, estou casada, mas estou tão infeliz. Aguenta, Jesus está voltando. Mas até lá vamos buscar o Senhor. No céu não vai ter casamento, então quem está infeliz no casamento espera Jesus voltar, porque Ele disse que lá não terá casamento. Aos que estão casados e felizes, vai dar uma saudade, né? Mas teremos outras bênçãos também muito grandes. Amém, glória a Deus. Mas o fato é que nós podemos mudar, ok? Diante do que eu dizia, a minha mãe tomada de raiva, de emoção negativa, o espírito que estava sobre ela não era o Espírito de Deus, e eu estou chamando a atenção da igreja de Deus para cuidado com suas palavras, cuidado com seus pensamentos, cuidado com a sua conduta. Elas podem não revelar o Espírito de Deus. E esta não revelação do Espírito de Deus não é aqui na igreja que nós vemos, queridos. Aqui na igreja nós estamos mais alinhadinhos, mais bonitinhos, nós estamos mais com cara de cristãos, nós nos cumprimentamos com a voz mais baixa. Um feliz sábado, irmã. Amada, princesa, queridos, abraço. E eu gostaria tanto que essa cara de igreja, esse jeito de igreja, esse aperto de mão de igreja, esse abraço de igreja fosse para casa e lá na minha casa houvesse igreja. Eu queria que a igreja da minha casa viesse para a casa de Deus, e o Deus que eu louvo, o Deus que eu adoro na casa dele, fosse o Deus da minha casa. Mas tem crianças que ficam olhando seus pais na casa de Deus, e eles falam de Deus, e eles cantam de Deus, e as crianças ficam sem entender por que falta Deus em casa. Falta a experiência com o Espírito de Deus. Mas a minha mãe continuou muito agressiva comigo naquele dia. Extremamente agressiva. Chegou um momento em que ela me largou no canto. E já era noite, sábado para domingo à noite. E ela me vendo ali jogada no canto e eu me protegendo dela, ela disse: e hoje você não come nessa casa.
Vai comer com os crentes. E ela disse uma frase que me marcou. Mais ainda, ela disse, come Bíblia. Guardei aquela frase até hoje. A palavra de Deus me sustenta. E ela disse, não vai comer. Aqui você não come. Era a minha mãe. A mãe que me deu papinha na boca até os meus 6 anos de idade. Minha mãe era uma mãezona, mãe de cuidar, mas agora, naquela hora, minha mãe estava transtornada. Também havia passado por muitos sofrimentos, é claro. A minha mãe, quando tinha 7 anos de idade, ela foi abandonada pelos seus pais. Nunca mais viu seus pais. A minha mãe, quando casa com 16 anos, passa por muitas dificuldades na vida, sem pai, numa casa, noutra, sofrendo aqui e acolá. Eu era muito menina para compreender, mas nós precisamos saber que todas as pessoas têm uma história que as precede e que muitas vezes as levam a ser como são. A minha mãe estava reagindo diante da minha escolha com muita agressão. Claro que o espírito, que não era o Espírito de Deus, aproveitou-se das fragilidades da minha mãe e a fez me ferir como me feriu. Minha mãe, agora depois de ter me machucado fisicamente, ela agora dizia, não tem comida. A mulher que me dava comidinha na boca, agora ela diz, não come. Não vai comer. Vou dizer outra coisa a vocês. Às vezes, são as pessoas que estão bem próximas de nós quem mais tem o potencial de ferir-nos. É a esposa quem muitas vezes diz as palavras mais cruéis ao seu marido. Às vezes é o marido que tem as palavras mais cruéis à sua esposa. Às vezes são os pais quem mais ferem os seus filhos, porque estamos muito próximos. E na medida que nós os amamos, muitas vezes quando as nossas emoções oscilam e nós damos oportunidade a nosso eu falar, a nossa carne gritar, nós ofendemos o outro. E quer ver uma coisa? Poucas vezes nós somos humildes para voltar e dizer, me perdoa. Poucos pais pedem perdão aos seus filhos. Os pais acham que os filhos por si só devem perdoá-los, porque são filhos. Maridos que acham que a esposa tem que perdoar. Por quê? Porque eu sou seu marido. Eu sou sua mulher. E as pessoas não são ensinadas a voltar, mas Darleide, se eu pedir perdão, vai reconhecer ou perder minha autoridade? Não perde, a gente ganha. Pessoas humildes não perdem autoridade, elas ganham. Elas ganham a honra, elas ganham respeito, porque elas estão pedindo perdão, reconhecendo as faltas, mas se colocando de uma maneira honrosa. Marido, você tem certeza que já reconheceu suas faltas e alguma vez na vida voltou-se para sua mulher e disse, perdoa-me, eu errei. Sem justificativas. Mas sabe o que é? Eu errei, por quê? Não tem que dizer por quê. Você diz, eu errei. Eu não sei nem como eu errei, não sei nem porque eu errei. Eu acho que é porque eu errei, só porque eu errei. Sem justificativas. As meninas, mulheres, nós muitas vezes somos cruezinhas com eles também. Às vezes nós ofendemos sem querer. Fazemos comentários picantes, comentários mortais, que ferem, porque aqui para nós, homem também tem sentimento, viu? Os bichinhos. E a minha mãe me disse que eu não ia comer, e aquela noite eu fui dormir sem comer. Foi meu primeiro jejum de verdade. Jejuei. No dia seguinte eu pensei, hoje eu vou comer. E ela acordou antes de mim muito brava, e eu saí para o fundo do quintal da minha casa, fiquei lá no fundo do quintal, e eu levei a palavra. Lembra que ela disse para eu comer a Bíblia? Eu levei a minha Bíblia e fiquei no fundo do quintal lendo a Bíblia. E ela me xingava, dizia palavras duras, eu ouvia lá no fundo da minha casa. E ela dentro de casa,
Ela me olhava de lá e ela dizia palavras, vai. E eu ali, as lágrimas desciam e eu lia a palavra. Pensei, mas hoje eu vou comer. Eu não comi. Ela não me deixou entrar em casa para comer. Mas a minha irmã, aquela garota, ela escondia pedaço de pão, uma fruta, alguma coisa que ela conseguisse esconder. E quando a minha mãe não estava por perto, ela corria no fundo do quintal e me dava meu pão. Tão boazinha ela, né? Mas a minha mãe não via. Assim foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, eu saí de casa e fui para a casa do pastor. Não tinha mais como continuar comendo pão e banana todo dia. Durante mais tempo. Então, eu digo isso para que vocês, inclusive, conheçam um pouquinho mais de mim, quem ainda não conhece. Foi na minha família que eu vivi, já naquele momento quando eu aceitei a Jesus, das provações mais intensas. Foi dentro da minha casa, com a mulher que me gerou, que me trouxe a vida, que cuidou de mim, e que naquela hora, quando eu disse a ela, vou seguir Jesus, algo disparou dentro dela e ela me ofendeu de tal maneira que somente a palavra de Deus me sustentou. E quando eu lia a Bíblia no fundo do quintal, eu encontrei-me com a palavra que diz, fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquela palavra veio como um pão cheio de vida. Era Jesus dizendo a mim, eu te amparo, eu te sustento, eu sou o teu pão. E aí eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vem Espírito Santo, vem transforma meu ser. Dá-me tua paz e a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Querido Deus, nós abrimos a tua palavra, entramos em audiência contigo e pedimos que por tua grande misericórdia, faz a tua palavra encontrar lugar em nosso coração. Tenha compaixão de nós, ajude-nos a voltarmos para o Senhor. Ajude-nos a vivermos o Evangelho vivo ensinado por Ti. Meu Deus, nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, e no poder do Espírito Santo, na presença maravilhosa do Espírito Santo que está neste lugar, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, volte o seu rosto sobre nós, nos dê a paz. Em Jesus. Amém. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 3, segundo o Evangelho de Marcos. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiram nem comer. Jesus estava atuando no seu ministério, não é? E no verso 21... quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. É assim que diz na sua versão? Que ele estava fora de si? Como é que diz na versão de vocês? Que ele estava, por exemplo, deixa eu ver na sua versão, como diz? Fora de si. Fora de si. Tem alguma outra versão? Dizendo que ele estava descontrolado, a sua? Ele perdeu o juízo. Quem é que estava dizendo que Jesus perdera o juízo? Quem disse? A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus disseram que ele havia perdido o juízo. Os da nossa casa, os que estão próximos de nós, nem sempre vão compreender-nos. Nem sempre viveremos em casa harmonia.
Jesus não viveu harmonia em sua família. Veja em que família Jesus nasceu. Jesus nasce numa família em que uma menina de mais ou menos 16 anos, supõe-se, casara com um homem mais velho, viúvo, que tinha pelo menos 6 filhos, porque a Bíblia fala de 4 homens e de irmãs. Então, irmãs, pelo menos 2. Então, José tinha muitos filhos, casou uma adolescente com um homem maduro, pai de muitos filhos, e ali nasce um menino diferente, um menino estranho, divino, estranho. Poderia ele ter nascido numa família mais arranjadinha, não poderia? Poderia. Se eu tenho uma filha de 16 anos, será que eu deixaria que ela casasse com um homem muito mais velho, com 6 filhos ou mais? Será que eu diria? Mas sabe, é na imperfeição, é no inimaginável, é no que às vezes foge da nossa razão, que Deus opera de um jeito extraordinário. Você pode não ter a melhor família, você pode não ter nascido no melhor lugar, você pode não ter a referência de pai e de mãe, a melhor que poderia ser, mas você é chamado a viver para a glória de Deus onde você estiver, ainda que os teus à tua volta não vejam em você nada especial. Quantas vezes eu atendo pessoas que trazem marcas, traumas, foram feridas por seus pais. Elas não puderam escolher seus pais. Elas não puderam. Conheci uma mulher, ela me escreveu uma carta, melhor dizendo, de próprio punho. E ela me disse a seguinte história: Darleide, eu gostaria de escrever um livro contando a minha história. Eu sou fruto de um estupro, minha mãe foi abusada sexualmente, me gerou e eu nasci. Minha mãe não quis abortar-me e eu nasci. Quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, ela casou com um homem extremamente abusivo. A agredia com palavras, bebia. A mãe daquela menina perdeu o juízo. Ela ficou completamente descompensada, mas aquela menina cresceu naquele ambiente familiar difícil, caiu nas mãos de um marido difícil, teve 4 filhos com ele, viveu uma vida penosa, difícil. Um dia aquele marido sumiu e ela apartou-se dele, cuidou dos seus filhos, pobre, sem recursos. Mas ela sempre voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, sustenta o meu juízo e me ajuda, me ajuda. Por fim, aquela mulher, terminando a sua carta, ela me disse que adotou mais 6 filhos, hoje ela tem 10 filhos. Pessoas da sua própria família que tinha filhos com quem não tinha com quem deixar e foi deixando com ela, e outros ela foi apadrinhando, e ela dizia na sua carta: Darleide, eu tenho 10 filhos, eu tenho 56 anos, e no ano passado, no caso era em 2015, eu concluí a minha faculdade de administração de empresas. Eu fiquei chocada. Uma mulher que nasce de estupro, de um estupro, de uma mãe criada por uma mãe que perdeu a sua sanidade mental, uma mulher que cai nas mãos de um padrasto e de um marido terrível, mas uma mulher que gera filhos, consegue amar esses filhos. Na sua idade mais avançada, ela, em vez de dizer: eu sou uma coitada, olha onde foi que eu nasci, sou fruto de um estupro, ninguém me ama, não recebi amor de mãe, não recebi amor de pai, não recebi amor de ninguém. E em vez de ela ficar remoendo as suas angústias, a sua família, seus traumas, não conheço meu pai, não tenho pai, não sei quem é o marginal que me gerou. Em vez disso, ela se apropria da palavra, ela olha para a vida de Jesus e diz: Jesus não nasceu na melhor família, Jesus não nasceu no melhor lugar. Diziam a respeito dele: pode vir alguma coisa boa de lá? Quem é esse filho de carpinteiro? Quem é esse filho de José? Quem é você?
E outros que diziam, não podendo negar seu poder e milagre e sua autoridade, diziam filho de Beelzebu. Mas Jesus não se amofinava, ele não ficava sentido, ele não dizia, ó céus, ó vida, por que eu nasci aqui? Por que eu... Não, Jesus sabia quem ele era. E essa mulher, eu não sei com que forças, ela olha para a vida de Jesus e vê que ele não reclamava, vê que ele não praguejava, vê que ele não vivia uma vida menos do que a vida que o céu deu a ele oportunidade para viver. E ela diz, eu vou viver segundo a vontade de Deus. Se nem Jesus teve a família perfeita, eu não tenho, eu não tive. Mas eu hei de ser uma mulher cheia do poder de Deus. E essa mulher está numa das nossas igrejas lá no Brasil, liderando o ministério da mulher, atuante, firme, forte, mãe de 10 filhos, 4 naturais, 6 adotados. Uma senhora foi para a faculdade, fazer uma universidade, para dizer ao mundo, eu não sou uma coitada. Eu posso não ter nascido na hora que dizem ser a hora certa. Eu posso não ter nascido na família certa, mas eu nasci na família do reino de Deus. Uau! Se ela pode ter os seus traumas curados quando ela conhece a Jesus, se outros tantos puderam, se eu olho para a vida de Jesus e vejo que foi uma vida difícil, eu não vou me colocar no lugar de coitadinho ou coitadinha. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Disseram que Jesus havia perdido o juízo. Minha mãe disse que eu havia perdido o juízo. Talvez digam coisas a respeito de vocês como quem perdera o juízo. Talvez seu marido lhe diga palavras muito cruéis. Talvez sua esposa tenha lhe dito algo. Talvez alguém tenha dito algo a você. Quem é você no reino de Deus? Quem é você? Às vezes eu recebo pedidos de ajuda dos mais jovens e as meninas se sentindo ofendidas porque não são as mais bonitas na escola, não são as queridinhas da turma, não tem corpo perfeito, não tem o cabelo bonito, não tem fisionomia bonita. Exploda-se o mundo. Se você nasce no reino de Deus, você nascida no reino de Deus, o Espírito Santo vive em você, ele visita a tua mente, visita tuas células, todo o teu corpo, todo o teu ser é tomado do Espírito Santo. Você nasce de novo e para a glória de Deus você resplandece. Nos próximos dias eu vou levar lá no meu programa, no consultório de família, um homem deste tamanho, 1 metro de altura, talvez um pouco menos. A cabeça dele é virada ao contrário e ele vê o mundo, no meu modo de ver, seria de cabeça para baixo, mas a visão dele acomodou-se e ele enxerga como nós enxergamos. Deste tamanho, completamente deformado. O médico disse, você mãe, não, você vai enterrar o seu filho. Você deveria ter abortado o seu filho. E aquele menino esteve na nossa universidade, agora no mês de março. Aquele homem com 39 anos de idade, testemunhando, eu nasci defeituoso, eu nasci pequeno, eu nasci para morrer, mas o meu Salvador me fez viver para dizer, eu nasci na hora certa, do jeito que tem que ser, para o mundo saber que nos imperfeitos, quando o Espírito Santo habita, aqui dentro do meu coração se faz um céu. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, como eu disse, eu quis abrir assim, dizendo um pouco de mim, para que vocês saibam de que quando eu falar com muita vontade, com muita ênfase nas palavras, é que eu estou falando de um Deus que eu conheci muito de perto, há 25 anos atrás, quando eu me entreguei a Ele completamente. Um Deus que me tirou de uma vida que poderia ter se desenrolado como uma vida, como tantas, talvez, aqui, acolá, né? Com seus feitos comuns, e o Senhor me disse, menina, eu quero você. E hoje o Senhor me põe num dos maiores púlpitos que a igreja tem no mundo, que é a Novo Tempo. Quem sou eu? Existe gente com melhor formação que eu, existe gente muito mais capacitada que eu, existe gente muito mais pronta que eu, existe gente muito mais bonita.
Não, essa parte acho que não. Existe, gente, muito, mas ao Senhor aprouve a Ele amar-nos, escolher-nos. Você onde você está, você fazendo a sua obra. Tem mulheres que dizem assim, mas Darleide, eu sou apenas uma dona de casa. Darleide, e o que eu faço? Você prega, você aparece na televisão, você está no rádio, mas o que eu faço? Ai, eu li. Ellen White diz que quando uma mãe embala seu filho, quando a mãe faz uma comida para sua família, quando ela faz um arroz, um feijão, claro, a autora não diz dos alimentos como eu estou dizendo agora, ela diz que das pequenas tarefas de casa, elas são tão importantes, ou mais importantes que a tarefa do anjo Gabriel, quando veio anunciar o nascimento de Jesus. Aí eu dei uma olhadinha para Gabriel e disse, Gabriel, estamos assim. Ele veio anunciar o nascimento do Salvador e quando eu estou fazendo a comida para o meu marido, para a minha filha, quando eu estou cuidando da minha casa, o céu se alegra. Eu tenho a visita dos santos anjos, eu tenho ali harmonia, eu tenho paz. Quando o marido... vamos abrir a palavra de novo? Abre a palavra, segundo Pedro, 1 Pedro, melhor dizendo, a carta de Pedro. Pedro deixou um recadinho, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e eu não vejo aqui o horário, mas é até meia-noite que a gente fala, é? Brincadeira. Já estou por terminar, que eu sei que sexta-feira é que foi dia de trabalho, né? Capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. E tem irmã que fica assim olhando para mim, dizendo, Darleide, para que você está lendo isso? Essa história de que as mulheres sujeitem-se a cada um ao seu marido. É que Pedro aqui, ele está falando que no reino de Deus, todos devem submeter-se uns aos outros. Antes, se você bem ler, Pedro está dizendo que os empregados sujeitem-se aos seus patrões. Antes, Pedro está dizendo que os escravos, olha o verso 18 do capítulo 2, ele diz, escravos, sujeitem-se aos seus senhores. Então não tem nada demais que ele diga que a mulher, do mesmo modo, sujeite-se ao seu marido, a quem ela deva honra. Tem nada demais. Eu me sujeito ao meu marido. Ele pensa que manda, eu finjo que obedeço. Me sujeito com sabedoria, com inteligência. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se. E ele diz que o nosso procedimento pode até converter o marido difícil, incrédulo. Conheci aqui, já em Portugal, ontem, uma amiga que me disse, Darleide, meu marido era ateu. Está comigo aí há alguns anos, e ele disse, agora eu não sei mais o que eu creio. A convivência com uma mulher de Deus deixa em dúvida até a incredulidade dele. Aí vamos andando, né? Diz para as mulheres que elas devem submeter-se ao marido. E hoje uma moça me disse assim lá no Facebook, Darleide, mas o meu marido é muito ingênuo, o meu marido é muito infantil. Se eu deixá-lo fazer tudo o que ele quer, eu vou assumir os prejuízos. E eu não disse, mas deu vontade de falar que mandou casar com o menino. Né? Estou vendo umas meninas lindas, solteiras aqui. Não casa com menino não, tem que casar com homem. Homem de verdade. Homem que tem postura de homem, palavra de homem, jeito de homem. Porque nós vivemos hoje numa geração, não sei por aqui como é que anda, mas por aí afora, por onde eu passo, tem uma geração de homens que eu chamo geração mamão. Há uns homens molinhos, fica triste, já chateado. Mulher tem TPM, ele também tem. Uns homens esquisitos. Fica 3 dias sem falar com a mulher. É isso, cor de mulherzinha. Um mamão, que é a fruta muito molinha, né? Bateu, fica molinha, tá machucado. O homem tem que ser homem. Atitude de homem, jeito de homem, palavra de homem e ser homem. Porque não basta parecer, tem que ser homem, né? Eu me lembro de um homem incrível lá no livro de Cantares. Um homem de atitude, que um dia ele chegou em casa e falou assim, abre a porta, amada minha, pomba minha, imaculada minha. Aí a mulher lá de dentro, eu não vou abrir a porta. Cor de mulherzinha, sempre foi assim.
Ah, não quero, amor, não vou, amor. Ai, não posso, amor. Chega uma hora que chega, né? Aí aquele homem, em vez de ser homem mamãozinho, dizer, ai, a minha mulher não abriu, vou fazer o quê? Não, ele tem atitude, aí ele meteu a mão pela frecha da porta. Ele insistiu em abrir a porta. Isso é coisa de homem. Ei, mulher, que isso, mulher? Ó, respeita aqui, né? Aí ele chega junto. Homem que, vou dizer uma coisa para os maridos e para os solteiros. As meninas adoram homens que chegam junto. Sabe o que é chegar junto? É ter atitude. É só isso, nada mais. Não é pegação, não é nada. Aí, para não confundir as coisas. Aí voltando para cá, homem de atitude, que Pedro está falando para homem de atitude. Ele diz no verso 7, deu recado para a mulher, que a mulher tem que ter espírito dócil, tranquilo, que ela tem que ser toda fofinha. Pedro, às vezes não dá, Pedro. Mas no verso 7, ele diz assim, do mesmo modo vocês maridos... Do mesmo modo? Como assim do mesmo modo? Do mesmo jeito que os escravos, do mesmo modo que os empregados, do mesmo modo as mulheres, do mesmo modo os homens. Pedro não está fazendo diferença. Ele não está dizendo os homens fazem isso e as mulheres fazem aquilo. Ele está dizendo todo mundo faz tudo direito para dar certo. Ah, minha família está toda esquisita. Culpa do meu marido, culpa de todo mundo. Ah, lá em casa, Darleide, o problema é a minha mulher, o problema é de todo mundo, inclusive seu, para começar, mocinho. Porque você tem a mulher que você merece, ou que você sabe fazer. Aí Pedro vem e diz assim, do mesmo modo, do mesmo jeito, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem essa mulher com honra, como a parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas... Entenderam isso? Se a mulher não submete-se à autoridade, dando honra ao seu marido, se o escravo não obedece ao seu senhor, se o empregado não obedecia fielmente ao seu senhor, se essa esposa não submete-se a este homem, como eu já disse, a palavra diz, se este homem não honra a sua mulher, pode ser ancião, pode ser pastor, pode ser líder desbravador, pode ser pastor jovem, pode ser quem for. Pode ser quem for. A palavra diz assim, para que não sejam interrompidas as suas orações. Ah, o céu, a glória, ouvir a voz do Espírito Santo, as 40 madrugadas de oração, jejum, vem para a igreja, canta, bonito demais. O Senhor lá de cima olhando assim, pena que eu não posso escutar seu louvor, não posso ouvir suas orações, eu não posso, eu estou surdo, não consigo te ouvir, porque se você não escuta a sua mulher, o que eu falar, você não ouve. Tem marido que não escuta o conselho da mulher e quer ouvir a voz do Espírito Santo. Cara de pau, né? Tem mulher que não escuta a voz do marido dizendo, amor, por aqui. Querida, aqui. Tem família que não se escuta, tem membros dessa família que não se entendem, não tem harmonia, eles não se encontram, eles não sabem sentar à sala para conversar, eles não se ouvem. A mulher está dizendo uma coisa, ele está entendendo outra, o marido está dizendo uma coisa, a mulher entende outra. Ela diz, amor, eu estou bem, eu estou bonitinha com a roupa de sábado. Aí ele diz, mais ou menos. Ai, você também é um grosso. Você não me entende. Para que perguntou se não queria escutar? O moço falou que ele... Mas a gente não se entende. Nós estamos sempre querendo que o outro diga as coisas que eu quero ouvir. E eu estou, muitas vezes, querendo que o outro engula o que eu estou dizendo e não sofra com isso. Os filhos não são ouvidos pelos pais, nossos jovens não têm pai para conversar, não têm mãe para conversar, não tem diálogo em casa, não tem franqueza, não tem abraço. Gente, precisa abraçar mais. Eu não sei como são os portugueses. Eu recebi um monte de abraço, eu estou amando. Eu espero que vocês em casa também tenham contato.
E biblicamente a gente precisa ter contato. Quer ver por quê? Ora, por quê? Porque quando nós fomos feitos do barro, o Senhor fez com... Todas as vezes, quando Pedro caía, o que a lição diz? Pedro caía, o que o Senhor Jesus fez? Pegou, tocou, abraçava. Jesus quantas vezes faz um milagre, ele poderia ter dito só a palavra e o indivíduo estava curado. Para que Jesus precisava fazer uma laminha lá com a saliva dele? E por que ele precisava tocar na pessoa? Por que ele precisava tocar na língua? Por quê? Contato, abraço, beijo. Tem uns maridos que não sabem mais nem como é que beija a mulher. Tem umas mulheres que tem casa de aranha já, que não sabem, não tem. A mão levanta para adorar o Senhor, mas não sabe fazer um carinho no outro. Como já dissemos, o Sem Tabus, ele é um programa que fala de sexualidade. E quando eu comecei a fazer esse programa, há 5, 6 anos, teve gente que não gostou. Mas Darleide, você vai falar de sexualidade na igreja? E eu disse, na televisão, para quê? A gente precisa anunciar as profecias de Daniel, precisa anunciar as profecias de Apocalipse. Para que falar desses negócios aí? Esses negócios de fazer carinho, de fazer amor? Precisa não. Claro, porque tem gente que sabe tudo da besta do Apocalipse, mas ele não sabe fazer um carinho na mulher dele. Às vezes a gente sabe tudo de doutrina, mas não sabe nada de afeto. Às vezes a gente sabe tudo da lei, a lei, mas ele não sabe dizer uma palavra doce, um carinho na palavra, dizer um amo-te, lá no Brasil a gente fala te amo, né? Não sabe dizer um docinho, vem cá meu docinho, vem cá meu neném, vem cá, dá um docinho em mim. Não sabe falar docinho? Mesmo que seja por cultura, quando eu olho para a cultura de Jesus, a cultura do céu, tem afeto, tem abraço. Lembra de quando Jesus estava transfigurado no alto do monte? Aí vem a voz do Pai, mais uma vez, porque ele já tinha se manifestado lá no rio, no dia do batismo. Aí ele diz assim, este é o meu filho amado. Filho amado. Então, meus amores, comecei falando da minha batalha dentro da minha casa, mas eu falei de vitória. O Senhor me achou, me cuidou, me alimentou com sua palavra, e hoje a minha família tem o maior orgulho e a maior lição que eles poderiam ter de evangelho. O evangelho que eu trouxe para o meu coração, que eu assumi o compromisso, me fez uma mulher que não envergonha a minha família, mas que traz alegrias para a minha família, no nome do Senhor Jesus. A mãe que não me dava o pão no dia em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, é a mãe que quando está na minha casa, vai pregar comigo, eu pregando e ela sentada, assistindo, me ouvindo falar de Jesus. É a mãe que liga a televisão para me assistir todos os dias e toda semana, que não perde um programa. E tem um tempo que ela me ligou e disse assim, filha, se hoje esse pastor que estava aí pregando, se ele estivesse aqui hoje, eu diria, eu aceito ser batizada na igreja. Ainda não foi, mas eu não vivo pelo agora, eu vivo pelo que vem, e o que vem ao Senhor pertence, e se ao Senhor pertence, há de vir grandes vitórias para a glória do Senhor. Eu apenas testemunho. Eu disse para vocês que cuidem das palavras, cuidem das emoções negativas, cuide desse jeito natural de ser. Eu nasci assim, sou desse jeito. Você é nascido de novo para a glória de Deus, no reino de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está sobre você. Aprendei com Jesus. Aprende a amar. Aprende. Olha aquela mulher que nasceu de um estupro e aprendeu a amar 10 filhos. Foi estudar, foi vencer. Aprende a ser gente grande no reino de Deus. Aprende. Tem traumas, tem sentimentos, tem sofrimento, tem luta, tem. Mas no reino de Deus não há lugar para os fracos. Existem para os que são fracos, mas estendem a mão e diz, Senhor, dá fortaleza e me sustenta. E o Senhor levanta e leva você. Leva você por onde? Por caminho estreito.
Não é caminho largo, não. Não é caminho largo de vida fácil, de marido bom, esposa perfeita, filhos perfeitos, todos na igreja, louvando a Deus. Não! É a vida como ela é. Difícil como ela é. Mas eu tenho Deus. O mundo pode girar à minha volta e dizer que eu não sou a melhor, que eu não posso, que eu não chego lá. O mundo vai dizer que a minha família, famíliazinha. Olha o seu casamento, olha você, quem é você? E o Espírito Santo diz em você, você é amado, amada do reino eterno. Portanto, amados, para começar aqui o nosso encontro, eu só preciso dizer a vocês que tem Deus por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Se a tua casa for erguida na palavra de Deus, se a sua família estiver no altar do Senhor, se você estiver em Cristo Jesus, seu casamento pode ser melhor, sua casa pode ser uma casa que é edificada na rocha em Cristo Jesus, seu casamento pode ser renovado, restaurado, teu coração mudado, sua mente transformada, você pode ser um homem novo, uma mulher nova, um jovem, uma jovem, um filho, uma criança, todos no reino de Deus, chamados pelo Evangelho para viver para a glória do Senhor. Casado, não casado, divorciado, viúvo, sozinho, por favor, hoje, ouça a voz do Senhor, volte-se para o Senhor. Viva uma vida de comunhão com o Senhor, não largue dele por nada e viva para a glória dele até o fim. Não viva pelo agora, pelo que tenho agora, as minhas dificuldades agora. Não, a única coisa do agora que eu preciso é da presença de Jesus, a presença dele e mais nada. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. Ele fará o impossível, diga por mim, por mim. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, que não se importa com sobrenome, se a família é perfeita, nada, só se importa com você, de pegar você e fazer um homem nobre, uma mulher nobre, filhos e filhas nobres para a glória do Senhor. Impossível aos nossos olhos, mas absolutamente possível para aquele que tudo pode, aquele que é vencedor, aquele que é o nosso Deus vivo e eterno. O nome dele é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. O nome dele seja exaltado. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Tem louvor? Tem louvor? Não? Pai nosso que estás nos céus, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor atenda às nossas necessidades. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor não nos deixes cair em tentação. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos livre do mal. Em nome de Jesus, salva-nos, Senhor. Salva-nos, salva-nos de nós mesmos, salva-nos, Senhor, das nossas emoções negativas, salva-nos dos nossos maus pensamentos, salva-nos dos traumas,
Salva-nos dos medos, salva-nos da ansiedade, Senhor. Salva teu povo. Salva teu povo da indiferença. Salva a tua igreja do desamor. Tem misericórdia desse homem e faze com que no coração dele transborde amor que vem do Senhor. Faz essa mulher amar como o Senhor ama. Faze com que os pais amem profundamente os seus filhos. Faze com que os filhos amem profundamente os seus pais. Faze com que nós nos amemos em Cristo Jesus. Paizinho, nós temos pecado uns contra os outros e temos pecado contra Ti. A Tua palavra nos ensina que se nós não nos amarmos, se não nos cuidarmos uns dos outros, o Senhor não ouvirá a nossa prece, não ouvirá as nossas orações. E nós pedimos, tenha misericórdia de nós e não feche os seus ouvidos, meu Deus. Não feche os seus ouvidos para o nosso clamor. E nós estamos clamando agora que o Senhor restaure qualquer coração nesse lugar. Que o Senhor restaure qualquer família, qualquer casa, que haja poder do Espírito Santo na vida dos teus filhos. Fortalece teu povo, fortalece a tua casa, enche os jovens, as crianças, os idosos, os adultos, enche-nos a nós todos com teu Santo Espírito. Vem, Espírito de Deus, sobre nós, age no meio de nós. Nós vamos voltar agora para casa e pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor esteja no quarto de cada um de nós, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito e que ali no lugar onde vamos agora recostar a cabeça, que o Senhor esteja acampado ao nosso redor com os teus santos anjos, que tenhamos uma noite de muita paz, que tenhamos uma noite sem ansiedade, sem medo, sem culpa, sem pecados não confessados. Que o teu Santo Espírito se mova para que nós confessemos os nossos pecados e estejamos limpos diante do Senhor, em nome de Jesus. Traze-nos de volta logo cedo. Se não voltares nesta noite, traze-nos de volta logo cedo, para adorarmos ao Senhor aqui nesta casa de oração. Mas não permita, Senhor, que nada, nem ninguém, tire de nós o espírito de adoração e louvor que já está em nós, para bendizermos o Teu nome a cada passo que dermos. Louvado seja o Teu nome pelas famílias que aqui estão, pelos que estão sozinhos também, por Teu povo, por Tua casa, por Teu reino, por Tua bondade e misericórdia. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Igreja de Deus. Amém. Cristo é a rocha em que
com todo